Só existe você de você. E este é o seu superpoder. Olá! Estamos de volta no nosso segundo vídeo dessa coleção falando sobre a nossa biblioteca virtual. No primeiro vídeo eu apresentei para vocês o meu caderno. Tem uma semana que eu estou aqui relendo os nossos e-books e escrevendo várias coisas para compartilhar com vocês. Esse é um livro muito significativo para mim. Eu já falei em outro momento, mas sempre é bom repetir, caso você caiu aqui agora. Eu comecei a escrever como um processo de cura e decidi compartilhar porque eu entendi que eu não era a única pessoa no mundo sofrendo com alguns problemas. E é muito bom a gente ter um relato honesto, realista, se permitir estar vulnerável, porque a gente está tão acostumado com essa vida perfeita que a internet nos vende hoje. E existem sim os momentos de glamour, existem sim os momentos que são surreais, mas eles não caem no nosso colo do nada. Eles fazem parte de processos que nem sempre são tão lindos assim. E tá tudo bem, não tem nenhuma vergonha em tropeçar, em cair e escolher levantar e recomeçar. Então, essa é a proposta dos livros, é um relato muito honesto de como eu cheguei a algumas conquistas e de como eu superei alguns desafios. O segundo livro, eu brinco que eu comecei a biblioteca com uma trilogia, não sabia que ia ser, mas eu estava tão confiante depois de escrever o primeiro livro, que era o Diga Sim. Eu achei que eu já tinha aprendido tudo, eu já tinha formado em pedagogia, eu já tinha acabado meu MBA em gestão pela FGV, que é uma escola super renomada, e já tinha feito mais algumas graduações na Monteiro Lobato, já tinha feito uma série de formações no IBC, que estava super em alta na época, já tinha voltado para os Estados Unidos para estudar pela segunda vez. Eu já tinha conquistado várias coisas. E para mim, aquele primeiro livro com a palestra numa conferência internacional e tudo que tinha acontecido provava que eu estava à prova de balas, que nunca mais eu ia sofrer naquelas áreas, que nunca mais eu ia cometer um erro nos negócios, que nunca mais eu ia tomar uma decisão pessoal errada. Ai, como eu estava enganada. Então, é muito bom quando a gente encontra com pessoas que tiveram a coragem de compartilhar conosco que não existe fórmula mágica e que uma vez que nós aprendemos algo, nós precisamos trabalhar para manter aquele algo, aquela consciência, aquele comportamento. Então, o segundo livro chama Ditching the Matrix for Good, e esse ditching foi uma palavra que eu aprendi aqui em 2014, mas no sentido de abandonar emocionalmente. E aí, quando eu falei Ditching the Matrix for Good, a ideia era deixando a matriz de vez. Esse for good seria o nosso, em português, de vez, para sempre, de uma vez por todas. E eu falei no primeiro vídeo, a decisão de parar de fazer algo, de abandonar algo, ela sim precisa ser um momento único, mas o processo de abandonar é um processo, não é algo automático. E eu aprendi isso não da forma como eu imaginei ou indolor como eu gostaria. E por isso me motivou a ser mais transparente com o meu processo através desses livros. Bom, você deve estar se perguntando por que esses títulos em inglês, por que todos esses termos. O inglês, a língua inglesa sempre foi uma das minhas âncoras emocionais e eu não tinha condições financeiras de aprender inglês. Para mim foi um processo bem longo e com um custo emocional e um custo profissional também grande, porque se eu tivesse dominado a língua antes, eu poderia ter aproveitado muitas oportunidades. E eu me prometi que eu ajudaria o máximo de jovens que eu pudesse
a aprenderem o inglês, a se apaixonarem pelo inglês, a irem introduzindo ele de uma forma orgânica. Então essa é a proposta dos livros. Eu trago alguns termos em inglês, alguns eu trago a tradução logo na sequência, outros eu convido o leitor a ir pesquisar os termos e pesquisar o contexto para que ele possa ampliar o seu vocabulário, caso ele ainda não domine o inglês. Prepara o caderno, traga um lápis. Se você for ler no seu celular, se você for ler no computador, esteja preparado para dar essas pausas, para alternar entre as telas, para que você possa fazer o máximo dessa leitura. Bom, o principal convite do livro é: ou você muda, ou tudo se repete. A decisão de mudar geralmente é um ato único, um evento único, por cada processo, por cada área que você precisa mudar, mas a mudança é um processo que pode durar anos. Como eu disse para vocês, quando eu escrevi esse livro, eu estava tão confiante que eu tinha aprendido tudo, que eu já tinha resolvido todos os meus problemas. E como eu estava enganada. Tem um trecho que eu anotei aqui que diz o seguinte: seja para qual for o problema que vier à sua mente, a solução sempre estará lá também, em sua mente. Este livro é um convite para que você aprenda a se conhecer, desenvolva um raciocínio lógico baseado em valores, autorresponsabilidade e propósito. Acima de tudo, é um convite para que você comece a viver de verdade, deixando apenas de existir. Se você tiver lido o Diga Sim, ótimo. Todos os livros funcionam de forma independente, mas se você lê alguns na sequência, ajuda bastante, porque nós trabalhamos muito a questão de propósito no primeiro livro. Nesse livro nós vamos falar um pouco de propósito, mas não com a mesma intensidade que nós já tratamos no livro anterior. Certas coisas e pessoas estão no seu passado por uma boa razão. Deixe-o como está e perceba o que a vida está se esforçando para lhe mostrar. Então, eu falo muito sobre a questão dos processos, das repetições e do que você precisa ter coragem de abandonar. Da mesma forma que nós falamos no Diga Sim, diga não, aprenda a dizer não para algumas realidades. Aqui também nós vamos retomar isso. E eu falo muito a questão do perdão, que é algo que me preocupa na sociedade atual, porque nós romantizamos muito o perdoar, o ser compreensivo, principalmente quando nós temos uma base cristã, que a gente fala aqui o perdão, que Jesus mandou a gente amar as pessoas. E aí nós precisamos não confundir amar com gostar e com acesso. Eu sou obrigada a amar todo mundo, é um mandamento. Se eu acredito em Jesus, se eu sirvo a Jesus, eu sou obrigada a amar todo mundo. É uma decisão, eu escolho amar. Gostar é uma questão de trazer para perto. Eu não preciso gostar de todo mundo, eu não preciso conviver com todo mundo, que é diferente do respeitar e servir quando eu amo. E eu não preciso dar acesso, principalmente quando alguém que te machucou, que te magoou, não interessa quem é esse alguém. Você pode amar as pessoas de longe, você pode estender uma mão caso essa pessoa precise, mas você não precisa conviver com essa pessoa e dar acesso para essa pessoa. Uma das coisas que eu deixo claro no livro é que a gente precisa parar de romantizar a dor. Tem uma frase e agora só me veio à cabeça, não sei exatamente se está nesse livro ou em outro, que a gente costuma falar muito: eu desconheço uma pessoa forte com um passado fácil. E aí a gente cria esse romance de que todo mundo que é forte, o trauma é muito bom para te fortalecer. E existem alguns traumas que a gente nunca se livra deles. A gente só escolhe falar não para o sofrimento. Então a gente precisa parar de romantizar algumas tragédias na vida e falar que elas são necessárias para a gente se fortalecer. A gente pode sim se fortalecer de outras formas.
sem esquecer que nem todo mundo sobrevive aos abusos, nem todo mundo sobrevive a um passado obscuro, principalmente quando esses abusos aconteceram na infância, na adolescência. Então, eu deixo esse convite para os leitores. Vamos parar de romantizar, de querer não sei exatamente qual palavra trazer para ficar bem claro, mas muito cuidado com a romantização do sofrimento, de uma vida difícil. A minha vida não precisa ser difícil para eu ser uma pessoa boa. O meu passado não precisa ter sido... A minha família não precisa ser desestruturada para eu valorizar a família. Tem alguns temas que a gente trata lá no livro com mais cuidado, até porque muitas vezes essa romantização faz a gente conviver com pessoas narcisistas, faz a gente conviver com abusos por mais tempo do que a gente precisaria. Então, eu sempre tenho muito cuidado com algumas generalizações, com algumas romantizações, porque elas podem ser muito ruins para a nossa vida. Tem um outro parágrafo que eu gostaria de ler para vocês, que diz o seguinte: quanto mais você alimenta o que não é para você, mais você adia o que realmente é. Foi em 2021 que comecei a entender que dominar as teorias não era o bastante, que algo precisava ser rompido e que as desculpas do passado não justificavam as dores do presente. Teria que arrumar novas ou parar de fugir da realidade, aplicar em mim os conselhos que dava aos demais. Eu falei isso em algum outro livro também. A gente precisa ter cuidado com as mentiras que a gente se conta para justificar, manter algumas pessoas, manter alguns processos, manter algumas coisas em nossas vidas que nos impedem de evoluir. Limitação, intimidação, expectativa distoante da realidade são combustíveis perigosos para ação, reação ou inércia. Então, quando a gente se conta a história errada, quando a gente se conta o porquê errado, a gente corre o risco de entrar numa vida reativa ou de simplesmente cruzar os braços, terceirizar o resultado. Eu nunca vou conseguir porque por causa do governo, ou por causa dos meus pais, ou por causa dos meus filhos. E aí a gente acaba encontrando limitações e razões que nos paralisam, mas que na verdade não passam de medo do julgamento, medo da opinião do outro. Então o livro te convida novamente a pensar sobre quais são as mentiras que você está se contando e o que elas estão te custando. A gente também fala sobre começar do zero é uma utopia, exceto se você é um bebê e ainda assim é questionável. A gente fala muito, eu vou ter que começar do zero e por essa razão eu vou continuar aqui. A gente nunca começa do zero, a gente sempre começa da experiência, da vivência e nós exploramos um pouco mais disso no livro. Motivação externa não fará diferença na sua vida. Te tornará um viciado, alienado, muitas vezes deprimido e com senso de incompetência. A motivação externa sempre será glamurosa porque funciona muito bem para quem vende. Gera dependência, produtos agregados e fluxo de caixa. Motivação é diferente de inspiração, que é diferente de suporte. Então a gente vê muito... eu mesma já usei título como speech motivational... oh my god, I'm sorry. Speech uma conversa motivacional, agora me fugiu o nome do que era, só ver o speech na frente. Mas eu mesma já usei isso, sabe? Alguma coisa motivacional. E é válido, acontece, mas a motivação externa, ela não é uma coisa duradoura. E aí, pense você em qualquer convenção que você foi, qualquer palestra, ou mesmo na igreja, na missa, no culto,
no domingo, ali durante o que está acontecendo, a gente está super animado e com vontade de mudar o mundo. Mas aí chega a segunda-feira, chega a terça-feira, chega o chefe, chega o filho, chega o cônjuge e a gente se esquece completamente daquilo. Por isso que eu sempre falo, propósito, clareza de significado, torna mais simples a gente seguir com um plano de mudança, a gente sustentar um comportamento. Então, inspiração, eu acredito sim que a inspiração pode vir de fora, mas a motivação ela precisa ser algo dentro de mim que não dependa de alguém o tempo todo, porque eu não consigo viver só em palestras, eu não consigo viver só assistindo podcast, viver só assistindo um filme para poder fugir da realidade ou para poder aprender algo com alguém. Então eu não consigo ficar fugindo da vida real o tempo todo. Por isso, eu acredito sim que compartilhar as nossas histórias é inspirador, pode ser motivacional, pode ser motivador em alguns momentos, mas a sua motivação ela precisa vir de algo que não dependa do outro. E é muito importante, tanto para a motivação que vem de dentro, quanto para a inspiração, a gente ter um grupo de suporte, a gente ter pessoas que continuem nos inspirando. Porque eu posso sim voltar inspirado de um congresso, uma palestra, um seminário, somar isso ao meu propósito, mas se no dia a dia eu tenho só pessoas que vão me sufocando, eu não tenho com quem celebrar as minhas conquistas, eu só vou ter alguém para me ouvir sem me julgar se eu estiver compartilhando tragédia, não tem motivação interna, não tem nada que suporte isso. Então, os nossos ecossistemas, os nossos ambientes, as pessoas que nós mantemos por perto, fazem sim a diferença. Uma outra coisa que eu trato nesse livro é aquela nossa mania de falar um dia. Um dia eu vou fazer a dieta, um dia eu vou viajar, um dia eu vou ler o livro, um dia eu vou conversar com o meu vizinho. Um dia é uma doença que levará os seus sonhos para o túmulo junto com você. Não espere pelo momento certo, lugar certo, dia certo. A vida não vem com manual de instrução, não dá garantias. Apenas novos quadros com edição limitada para serem pintados a cada manhã. Pegue o pincel hoje mesmo. Então a gente fica com essa mania de esperar o tempo perfeito, o dia perfeito. Quando eu comprar o celular certo. Quando eu tiver mais dinheiro, quando eu tiver mais tempo. A verdade é que a gente sempre vai ter menos tempo. Porque o nosso tempo que é limitado, a gente só não sabe qual é o prazo de validade, mas do dia que nós nascemos, nós sempre teremos menos tempo e não mais. Nós precisamos alinhar as nossas prioridades. Então nós vamos falar sobre isso no livro também. Ninguém deve se acostumar com o ruim. Depois chega o bom e você acha que não merece. E isso não é só sobre coisas. Entre ser e parecer, escolha o primeiro. Nós já falamos sobre isso no primeiro vídeo, mas sempre é importante voltar a repetir. Ser, essência, quem eu sou é o que vai ser o princípio da minha paz ao colocar a cabeça no travesseiro. É isso que vai manter a minha saúde, a minha paz interior. É isso que vai me ajudar a ter equilíbrio nos momentos de estresse. É muito difícil ter saúde emocional se eu estou fingindo ser alguém ou comprando coisas para ser aceito. É muito difícil eu cuidar da minha saúde mental se eu não me sinto pertencente por quem eu sou. Isso não é desculpa para você ser uma pessoa ruim ou para você não ter valores, limites, para você desrespeitar as pessoas ao seu redor. Não é esse o caminho, não é esse o propósito dessa fala, mas é muito importante você descobrir quem você é e você poder ser de verdade. Se eu gosto de contar piada, que eu tenha os meus momentos que eu saiba os locais de contar, o momento de contar, mas que eu possa contar a minha piada. Se eu gosto de comer chocolate, que eu possa comer sem culpa, sem ser atacado ou criticado.
se eu gosto de uma determinada cor, que eu possa usar essa cor. Então, às vezes parece algo bobo para quem aquilo não é importante, mas há coisas que nós vamos suprimindo para ser aceito, para não ser julgado, que de repente vira a gota d'água para transbordar algo que foi acumulado por anos. Então, muito cuidado com o parecer ser. Isso pode te custar muito caro em um momento que você não pode recuperar depois. A coragem de enfrentar a dor do hoje é necessária para desfrutar a liberdade do amanhã. Não dá para fugir de si mesmo. Se esforçar é importante, mas saber onde se esforçar faz toda a diferença. Então nós vamos falar muito disso no livro também. Onde que eu preciso colocar a minha energia? Quais são as dores que eu preciso enfrentar para poder ser livre amanhã? Esse processo de se libertar nem sempre é indolor. Então eu preciso me preparar para suportar isso e não abortar a minha evolução. Ninguém pode fazer você se sentir inferior ou incapaz sem o seu consentimento, postergando a sua evolução. Grave isso na sua alma. As oportunidades não irão te pegar no colo e concretizar os seus sonhos. Se prepare, planeje, haja. Então, muitas vezes a gente fica nessa inércia porque nós temos, mais uma vez, medo de sermos julgados ou porque nós esperamos a oportunidade perfeita. E a vida não é assim. Então, nós vamos falar um pouco mais sobre isso no livro. Eu tenho uma série de perguntas lá para quando você se sentir ofendido ou paralisado. Eu gosto muito da técnica do porquê. Por que que isso me ofendeu? Por que que isso me afeta? Por que que eu não gostei daquele comportamento? Porque... E aí eu vou até entender um porquê que seja meu e crio uma estratégia para lidar com isso da próxima vez que aquela coisa acontecer. É preciso compreender e sentir plenamente as dores para mudarmos de fase. Dor e sofrimento não são a mesma coisa e não precisam ser para sempre. Mais uma vez, a dor é obrigatória. Se eu bati o dedo na quina, eu sou muito fã de fazer isso, eu vou sentir a dor. Se eu me cortei com a faca, se eu me machuquei, se alguém me traiu, a dor ela é quase que um reflexo ali. Mas eu posso olhar pro dedo e da próxima vez eu vou caminhar longe da mesa, longe da cama, eu vou me proteger de alguns relacionamentos, eu vou criar estratégias, eu não preciso ficar olhando e chorando o resto da minha vida porque eu fui traída, ou porque eu não prestei atenção, ou porque eu não estudei o suficiente e não fui tão bem na prova. Então são várias questões e mais uma vez, nenhuma situação, nenhuma dor é insignificante, mas nenhuma dor precisa virar um sofrimento sem fim. Eu falo muito nesse livro sobre ética, sobre perdas, sobre abandonar sistemas que não servem mais e principalmente sobre não desistir. Quando essa fase de 2022, que foi quando eu escrevi a maior quantidade de livros, eu estava me programando para não mais estar viva. E aí, em um certo dia, eu resolvi falar para mim mesma, eu quero ver o que acontece se eu não desistir. Porque a gente sempre fica pensando, nossa, e se eu não tivesse feito isso, e se eu não tivesse feito aquilo, com coisas que eu não posso mudar, que eu não posso alterar. Mas o meu futuro, eu posso construir todo o meu futuro a partir do presente. Então 2022 foi aquele ano que eu falei, eu quero ver o que acontece se eu não desistir. E era um ano que tudo que eu amava na vida, tudo que eu usava como exemplo, me traiu de alguma forma e foi muito difícil superar essa fase. Bom,
Eu deixei algumas atividades lá no livro, eu conto algumas coisas, não entro em tanta profundidade, eu não queria compartilhar ainda. Eu achava que dava só para ignorar e fingir que não tinha acontecido. E acabou me assombrando por mais alguns meses, e aí eu vou relatar isso em outros capítulos. A mensagem que eu quero deixar hoje é: quais são as razões que você tem para continuar? E tem uma atividade bem prática no fim do livro, que é para você listar todas as razões que te inspiram a levantar a cada manhã, todas as razões que te inspiram a prosseguir. O que te deixa mais feliz? O que te move? Quais são os seus maiores talentos? No que você acredita? Como você gostaria de ser lembrado? Tudo isso são coisas que vão te ajudar a ter uma clareza maior do seu propósito e da sua missão. Se você ainda não fez essa atividade lá no primeiro livro, aqui tem um outro momento para você praticar, parar e descobrir quem você é. Eu quero deixar uma mensagem para vocês aqui. Quando se tem um propósito, a nossa mentalidade não é fazer para ver se vai dar certo. É fazer até dar certo. E isso não é uma brecha para ser irresponsável e inflexível. Muitas vezes, desistir do projeto inicial é a melhor forma de ter sucesso. Liberte-se. Bom, é isso. Mais uma vez eu acabei vindo umas lembranças na mente que não estava no planejamento. Por mais que a gente se prepare para algumas coisas, a vida tem uma forma de nos surpreender ali e até de mostrar para nós mesmos onde nós estamos, com o que nós estamos vivendo, o que nós estamos falando. E para mim eu considero um presente muito grande lembrar de algumas coisas que me trouxeram tanta dor, tanta raiva, tanta reatividade, e eu acabei me atrasando em muitos momentos, e hoje eu consigo lembrar e rir e pensar como que eu perdi tempo com isso, como que eu fui me estressar com isso. Mas nós falaremos um pouco mais sobre isso nos nossos próximos encontros. Eu quero te convidar hoje a ser honesto com você, a fazer uma análise profunda. Quais são os ambientes que eu preciso deixar de ver, se eu preciso decidir, aqui não me cabe mais, mesmo que eu precise de 6 meses, 9 meses, 1 ano para me organizar, não importa. Não coloque pressa no seu processo, coloque direcionamento. Tenha claro para onde você quer ir, quem você é, para onde você quer chegar, e seja estratégico, desenhe a rota e não se permita desviar da sua direção. Muito obrigada pela sua companhia. Espero estar contribuindo com o seu desenvolvimento. A gente vai se ver no próximo vídeo, fechar essa trilogia, contar um pouco mais de como eu passei dessa primeira etapa. Depois a gente vai ter um momento bem descontraído com Take a Break, que é de uma pausa ali. Não vou dar muito spoiler agora, então nos vemos no próximo vídeo. Até lá!